Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui do canal Enigmas e Mistérios. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje tá especial, hein? A gente tem um convidado muito especial que é o Albert Eduardo, ufólogo. E temos aqui também Edson Boaventura. Se apresenta. Boa noite, pessoal. Mais uma live aí. Hoje a gente está com um convidado aqui especialíssimo. Ele é consultor da revista OVNI Pesquisa, foi o fundador da Ampeu, que é uma entidade mineira de pesquisa de campo ufológica sensacional. Ele pesquisou aí casos muito importantes mineiros e também conhece muita coisa, vai falar sobre infiltrados também para a gente. Ele foi o editor da extinta revista Ufológica e também do jornal Ufológico. A revista UFO, inclusive, eu procurei nos meus arquivos aqui, eu achei essa revista aqui que já naquela época ele publicou sobre o caso de maio de 86. Então, o Albert, ele é um dos pioneiros aí, é um pesquisador de mão cheia. Então, Albert, seja bem-vindo aí. Você vai ter bastante tempo aí para falar com a gente, compartilhar os seus conhecimentos. Dá um boa noite aí para o pessoal e se apresenta aí para a gente. Boa noite, Edson. Boa noite, Arthur. Boa noite a todo mundo que está noite. ligado na live aí. É um prazer estar com vocês aqui. E hoje vamos ver se eu consigo passar para todo mundo aí um pouco do trabalho que eu fiz, que eu contribuí esses anos todos. Eu comecei bem jovem, né? Eu estava até comentando com o Arthur a respeito do como que eu entrei nisso, sabe? São coisas aqui bastante curiosas. Foi algum tipo de experiência? Você viu alguma coisa ou surgiu o assunto? Conta pra gente. Foi escrito pelo próprio mestre, né? Que bem-aventurados aqueles que nunca viram e acreditaram. Sem querer fazer uma miscelânea aí, mas você vê, o Paulo nunca viu nada, muitos ufólogos nunca viram nada, e estão aí lutando, batalhando, porque sabem que realmente existe algo a mais na carreira. Eu, por exemplo, eu vou resumir rapidamente o que aconteceu comigo, porque inclusive tem até evidências de gente famosa que até 6 anos de idade, eu tinha saído, eu era estudante da época, era chamava primário, né? Hoje é ensino fundamental, se não me falha a memória. Saindo da escola, chegando em casa, eu tinha um ritual, botar a minha pasta, né, o meu uniforme, tirar tudo direitinho, guardar para o dia seguinte, e um pouco mais à noite fazer o para casa, né, que tinha na época. E eu corri logo para a televisão, porque às 5h20 da tarde, na famosa TV Itacolomi aqui de Belo Horizonte, que era da Rede Tupi na época, tinha um desenho que eu adorava, que era o Johnny Quest, né? Era um recém-lançado e tudo, era uma farra, o troço, era bom demais. E quando começou o desenho, por volta de 5 minutos da transmissão, o jornal local entrou em caráter extraordinário, o jornal Banco Minas, né? Com a seguinte abertura: discos voadores estão invadindo os céus de Belo Horizonte. Eu olhei aquilo e falei, que é isso? Né? E eles foram falando, olha, estão chegando relatos aqui do bairro Prado, do bairro São João Batista, do Colégio Batista, da Barroca, cidades adjacentes como Lagoa Santa, Nova Lima, todo mundo falando um alvoroço. E o cara chegava e entregava o papel assim pro gente, chegou mais um aqui e tal. Era uma farra, né? E aquilo ali era um mês estava no meio do ano, nessa época mais ou menos, mês de junho, julho, e os dias são mais curtos, né? Eu peguei e saí correndo no alpendre da minha e virando para cá, para dar uma noção a vocês. Lado de cá fica o aeroporto da Pampulha e aqui as antenas de televisão, quer dizer, norte e sul. Passando por aqui, vem alguns bairros como Renascença, Concórdia, Colégio Batista, e lá em cima a serra. E eu vi 3 bolas no tamanho de uma lua cheia no horizonte fazendo um movimento, coisa assim, ó, fazendo um movimento assim, ó, bem suave e ondulado. E as 3 vieram caminhando bem, tá vendo?
e pararam. Interessante, quando elas passavam, as luzes que já estavam se acendendo apagaram, as luzes dos postes das casas. Deu um blackout. Exatamente. E na hora que elas passavam, depois que elas passavam, acendiam. Eu observei esse detalhe. Quando elas chegavam do lado das antenas de televisão, a minha televisão saiu do ar. A TV Itacolomi saiu do ar. Todas estavam no ar, porque é tudo ali naquele lugar mesmo, transmitia. E elas ficaram paradas, fazendo para cima e para baixo, as três. E aí veio uma bola daquela mesma direção, uma bola vermelha, mesmo tamanho das outras, fazendo o mesmo tipo de movimento. Mas, Edson, uma coisa assim, você sabe aquelas bolas de árvore de Natal que tinha antigamente, que era cintilante, vermelha, sabe? Sei. As de hoje nem tanto, porque as de hoje são mais plásticas, né? Então, ela veio fazendo o mesmo movimento, juntou com as três e não subiram, não. Elas subiram atrás da serra. Ali fica a Serra do Curral. Então, esse foi o meu primeiro avistamento. Bora, quando chegou, isso foi na segunda-feira. Que ano que foi isso, mais ou menos? 1970, eu não esqueço disso, porque foi um ano que o Brasil ganhou o tricampeonato. E o Roberto Drummond, ele escrevia só sobre esporte, na coluna do Estado de Minas. E nessa segunda-feira, eu tive até verso, eu sei que eu ia falar do Roberto Drummond, tinha a coluna dele, escrita assim, ó, vi com esses olhos que não acreditavam em disso. Então, ainda narrou, inclusive contou para mim que estava saindo do Palácio do Rádio, que era a sede da TV Itacolomi na época, estava saindo ele, o Loborges, e tinha mais um, não me recordo, e quando eles notificaram, olha, o que é aquilo, então, quer dizer, eu tive testemunhas, vamos dizer assim, cérebros, né, que viram também. Esse foi o primeiro avistamento. O segundo foi o definitivo, foi o chamado vírus, né, que me picou, né. Eu fui para uma cidadezinha perto de Guanhães, estava numa fazenda lá, e eu precisava comprar algumas coisas, de sabonete, pasta de dente, tudo e tal, que eu deixei para trás, saí muito depressa. Lá eu compro, né? E eu saí a uma hora não, né? Ao meio-dia, eu saí da fazenda, subi aquela serrinha e cortei atalho de 4 quilômetros para chegar na cidadezinha e comprar o suprimento. Uhum. Quando eu cheguei no alto, isso devia ser 1 e pouco da tarde, não chegava a 1h30. O céu limpo no mês de julho, limpo, não tinha uma nuvem, porque não chove, né? E eu olhei para o céu, dei uma parada, limpei assim, a testa e tal. Olhei para o céu, aquele céu maravilhoso, sem uma nuvem. Eu continuei andando, né? Daí a pouco eu vi uma sombra no chão. Sabe quando você passa uma nuvem, que dá aquele reflexo no chão, daquela sombra? Eu olhei e falei, gente, que diabo, isso não tinha luz no céu. Eu olhei naquela direção, eu vi uma coisa enorme. Estava até contando para o Arthur. Não é coisa pequena, não. Era isso aqui, ó. Não sei se dá para pegar bem. Um objeto igual esse aqui, ó. Dessa cor, só que sem esses detalhes em cima que eu via de baixo. Entendeu? E ele tinha uma luz. Naquela época, eu estava também comentando isso, que não tinha luz, tonalidade rosa. Essa rosa rodava no sentido anti-horário embaixo dele e o azul no sentido horário. Entendeu? Eu tinha uma mochila. Uma girava para um lado e a outra girava para o outro. Azul no sentido horário. Entendi. Eu tinha uma mochilinha aqui, que eu tinha uma máquina que era top da época, né? Eu até ri agora, chamava Olympus Trip 35 Essa era boa, era top mesmo da época. Era top, na época. Os mortais aqui só podiam ter essa, não tinha essas marcas, Rolleiflex, essas coisas aí, que era só de profissional, né? Mas eu achei curioso o seguinte, que eu tinha essa mochila, ela estava toda amarrada, que ela tinha arrebentado o zíper, ela estava toda meio perder tempo para tirar essa marca aqui, não vou. Eu fiquei observando essa coisa vindo assim, ó, sentido leste-oeste, ela deu uma parada, travou, deu uma descidinha, desapareceu. Então isso aí me levou ao seguinte, 1970, um ano depois que o homem pisou na Lua, sabe? Algo com essa tecnologia, você me desculpe, mas nem Rússia, nem China, nem Estados Unidos, nem os três juntos, não teriam esse tipo de coisa. Até porque se tivesse, dominaria o mundo, quem tivesse essa tecnologia naquela época. Então eu fiquei pensando, falei, gente, eu não vi, na hora que a minha ficha caiu, foi um pouco mais à frente, eu não vi algo made in Brasil, made in Estados Unidos, made in Rússia, né? Eu vi uma coisa fabricada no planeta.
É uma coisa muito simples. Naquela época, claro que não. E aí, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu comecei a revirar, cortar arquivo. Era a revista Planeta, aquelas quadradinhas aí, eu tinha um monte. Sabe, eu consegui fazer recorte de jornal, tudo uma coisa. Comecei a mexer. Foi até então que um ano depois eu conheci o Uvo Brant Aleixo, que foi o meu mentor e meu tutor na ufologia. Grande pesquisador, né? Faz uma falta. Se hoje eu estou na área de pesquisa científica, foi o Uvo que me colocou nela. Porque vários amigos meus que eu conheci, assim, de conversa, tudo, entraram para a ufologia mística e se perderam. Eu vou falar sobre isso também um pouco mais à frente. Mas aí, com essas duas experiências, eu passei a pesquisar o fenômeno, não da forma que eu gostaria que fosse, mas sim como ele era. Foi isso que o Uvo me ensinou. Falou assim, olha, você toma muito cuidado, porque você vai ser tentado a levar para uma direção do seu pensamento, da sua vontade, e não é bem por aí. E toma muito cuidado para não ir sozinho para esses lugares isolados, porque esses seres não são bons, eles são perigosos. Eu fiquei com aquilo na cabeça, rapaz, são perigosos. E não pode, sabe? São tão avançados. Aí um dia eu chamei o Uvo na conversa, eu falei, isso acha meio contraditório isso não? Eu falei, rapaz, você está mexendo com gente bem mais avançada. Presta atenção nisso. Eu pesquisando, entrevistando, sempre durante o dia, nas cidadezinhas próximas aqui, eu descobri uma coisa. Esses seres muito avançados, mas em tecnologia. Me fala uma coisa, essas pesquisas, você começou solo primeiro, ou você já tinha montado a Não, Ampeu? não, E a aí, Ampeu veio em foi depois, né? 1981. Foi Foi em depois, né? 1981, eu criei a Ampeu, mas só terminar isso aqui para entrar no centro da Ampeu, senão nós vamos nos perder. Vamos lá. Então, quando eu comecei a investigar isso, eu comecei a perceber que realmente esses seres não eram assim tão bons quanto a gente imaginava, e tinha uma razão de ser. E aí eu continuei catando os casos, igual eu falei, cata borboleta, né? Ia sempre colocando ele, gente, olha o que eles fizeram com esse senhor. Nossa, esse aqui então, o Herbelindo, Deus me livre, chegou a trocar tapa com um deles. É uma coisa incrível, né? Mas é verídica, né? Porque tem provas físicas disso, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim que me deixando transtornado e ao mesmo tempo curioso, ao mesmo tempo me obrigando a fazer esse trabalho. Entendendo? Ou seja, então o fenômeno, você começou a perceber que ele era mais negativo em função dessa invasão que ele fazia nas pessoas ali que tinham contato com esses seres, do que mais benevolente, como uma parte da ufologia acreditava naquela época. Eu tenho por política de pesquisa, de investigação, que quando a gente fala pesquisador, eu acho que é um pouco à frente. Nós não somos investigadores, sabe? Essa coisa de pesquisa a gente precisaria ter um pouco mais à frente, porque o próprio Alberto falou uma vez a respeito de ufologia. Ele achava que o logia aí estava um pouco mais avançado, porque logia se pressupõe que é uma coisa pronta, sabe? Psicologia, sabe? Já é uma coisa estudada, com livros e tudo, com documentos. Já ufologia é o estudo dos UFOs, sabe? Mas, na verdade... Ela não é uma ciência, não né? é uma ciência. Ela é uma paraciência, né? A verdade é o seguinte, a ufologia é uma protociência. E para ela se transformar em ciência, ela tem que aprender, nós, né, temos que aprender a juntar todos os casos que nós temos e saber o que fazer com eles, saber dar uma direção, tirar dali uma forma, olha, vamos tentar saber até hoje o que esse povo quis dizer com a gente, para a gente, né, nesses contatos. Sabe? Senão a ufologia vai virar uma pseudociência. Isso nós não queremos. Sabe? Ainda tem uma outra coisa que a gente tem que... como é que eu diria? A gente tem que colocar nisso aí, que isso aí foi feito em várias e várias reuniões aqui em Belo Horizonte, com o Alberto, o Ujo, o Arnaldo, até o Dr. Walter Biller, Irene Grank. Essa turma toda vinha para cá, às vezes, discutir. É o que eu estou, inclusive, propondo para você, sabe? Para discutir
a ufologia, os passos da ufologia. Tá caindo aqui. O professor Walter Miller era o mais teimoso da turma, né? Ele era mais incisivo, mais nervoso. E a gente percebia que tinha uma coisa muito ruim atrás disso. Que os dados eram negativos. Se você pegar, por exemplo, é uma civilização muito adiantada? É. Mas adiantada em quê? Adiantada em tecnologia. Como tudo que evolui na tecnologia tende a regredir moral e espiritualmente, eu acho que esses seres estão por aí. Porque senão vamos traçar aqui uma espinha dorsal dos acontecimentos. Qual que é o status operacional desses seres? É clandestino, é ser furtivo. Eles invadem nosso espaço aéreo a qualquer hora do dia ou da noite. Pegam as pessoas no meio rural, na calada da noite, quando elas estão isoladas ou quase. E as consequências desse contato, se não for um dano físico muito grande, qual nós estamos percebendo aqui em muitos casos, a agressão psicológica é maior ainda. Sabe, é por isso que eu acho que nós precisamos, mais uma vez, parar para discutir as consequências de um contato com essas civilizações. O que esse contato trará para a humanidade futuramente? Isso não é fácil, não é brincadeira. Por isso que a ufologia tem que parar com essas bobagens de acender vela para ET. Inclusive, aqui, vou dar até me perdoe fazer um parênteses. As pessoas falam comigo assim, pô, mas o símbolo da sua Ampeu é uma pirâmide. A pirâmide é um símbolo místico, não. É geométrico. Minas Gerais, a bandeira de Minas, tem um triângulo. Exato. Com a esfera também. Uhum. E eu fiz assim com a pirâmide aqui, ó. Ficou aqui, ó, o A de associação, e o M de mineira. E os discos voadores saindo lá de dentro. Essa foi a intenção do slogan da Ampeu, do símbolo, né? Legal. Então as pessoas não pensarem que isso aí não tem nada a ver com o estilo, sabe? É babajada aqui. Né? Viu, Albert? Mas, assim, para exemplificar essa parte negativa, vamos dizer assim, dos casos, essa parte que às vezes é invasiva, por exemplo, aquele caso que aconteceu em, acho que é Arindos, região de Arinos, Minas Gerais, na década de 80, foi em 81. Então tem uma década de 80, ali 81. Você poderia contar esse caso pra gente? Porque eu vou resumir esse longo. Uhum. Mas eu não sei se vocês lembram daquela personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou daquela novela antiga, Mamãe Dolores, né? Sim. Era uma senhora gorda, uma pretona, sabe, bonita, ela tinha um olhar assim, muito bonito e tal. E eu estava naquela região, eu estava em Paracatu. Quando uma pessoa falou comigo, essa região de Formoso e Arinos, você vai encontrar muita coisa, acontece coisa demais. E o cara do bar falou, não, minha família toda é de lá também, muita gente já viu e tal. E eu falei assim, mas os avistamentos, falei, não, tem até a aparição de uns homenzinhos feios lá. Uhum. Isso aqui me levou para aquela região. E quando eu cheguei em Arinos, eu achei curioso que eu estava comentando com um rapaz, sempre nesses barzinhos chama venda, na roça chama venda. Vendinha, né? Aquelas vendinhas. Aquelas vendas. Ele falou assim, ó, tem uma comadre ali em cima que o primo dela vai passar aqui daqui a pouco. Te leva lá. A Bastiana. Eu falei, vou esperar, né? E nós fomos andando, mas o troço era longe. Mas longe pra burro. Ali de Mineiro que eles falam, né? Nós chegamos lá, era o quê? Eram mais ou menos umas 3 horas da tarde. E eu já preocupado como voltar, né? E chegando lá, ele me entregou e falou, tia, esse homem aqui veio lá da Belo Horizonte para falar com a senhora e tudo e tal. Conta aquele caso para ele. Eu falei, mas tem não, que isso aí me assustou muito, não sei o quê. E eu fui batendo papo com ela. Bastiana, ajuda aí, nós precisamos saber disso. Nós trabalhamos com isso, sabe? Eu vim de muito longe. Ela falou assim, então entra e vamos tomar um cafezinho. Até aquela famosa fogão a lenha, né?
Colocou lá, fez um cafezinho coado, adoçado com rapadura e tudo. Adoro aquele café. E ela contando, eu falei assim, ó, eu vi na parte de trás da casa aqui, que quando chega tarde, começa a escurecer, eu já tenho que estar com o meu cafezinho pronto, com a luz de candeeiro pronta para acender, que aqui não tem luz elétrica, não tem nada. A única coisa que eu tinha aqui era meu radinho, né? Ela falou, tinha um radinho assim, que era minha filha, quando veio da cidade, ela traz umas pilhas, e aí eu fico ouvindo meus caipiras. Mas... Vindo aqui, calma aí que deu uma queda aqui, calma aí. Oi. Calma aí, opa. Porque o pessoal tava falando aqui, tava travando, né? Eu tive que mexer aqui no sinal da internet. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, pai? Tô ouvindo, Albert? ouvindo, Tá ouvindo perfeito. aí? Tá ouvindo aí? Desculpa, Ouvindo, desculpa perfeito. atrapalhar. Pessoal, Ah, que isso? o pessoal que tá no chat aí, dá uma confirmada para ver se melhorou agora, que eu mexi aqui na conexão, vi que tava travando bastante. Mas aí eu tava tentando corrigir aqui. Vê se tá ok agora aí para vocês. Dá um respaldo aí. E aproveitando que deu essa travada, rapidinho já Aham. aproveitando, a gente esqueceu de comentar sobre o sorteio, né? Vão ser 6 revistas hoje. Daqui a pouco eu dou mais detalhes para não interromper muito o Albert, para ele continuar o pensamento dele, tá bom? Aí, Albert, pode continuar. Melhorou, o pessoal falou. Legal. Pois é, então o negócio é o seguinte, então ela pegou, reportou que ela estava de costa, e atrás dela tinha um riachozinho, um bambuzal, assim, a uns 20 metros dela. E ela ouviu um barulho como se fosse um assovio. E quando ela olhou para trás, ela viu um aparelho em forma de sino. Foi a descrição dela. E aí daquele aparelho desceu 2 hominhos, ela falou 2 hominhos, parecendo cara de taruíra, né? Fui pesquisar, taruíra é lagartixa, entendeu? Uns homens, ele falou assim, uns homens muito feios. Eu estou até usando a camisa aqui por coincidência, era coisa mais ou menos assim, ó, entendeu? Aí ela pegou e falou assim, eles vieram caminhando assim devagarzinho, ela falou, eu vou correr. Eles pegaram e jogaram uma luz em mim, eu endureci. Ela falou assim, eu endureci. Eu estou narrando com a linguagem da pessoa da roça. É Eu o raio paralisante, né? Pois é, ela falou assim, eu endureci e ninguém mexia comigo, eu não mexia numa parte do corpo, eu fiquei apavorada. E eles vieram aproximando de mim e saiu um terceiro correndo lá de dentro, só mexia com o olho. Saiu um terceiro lá de dentro, sabe aqueles negócios de pegar lata de óleo, que é duas coisas assim, ó, que trava? Olha, Ed, olha para você ver aonde... Tipo uma pinça, né? Uma espécie de uma pinça, né? Duas coisas que travam. Isso é como se fosse assim, a coisa vem assim, trava o óleo aqui assim, trava em cima assim, né? E foi que esse terceiro homem veio com aquele negócio, 2. Eles pegaram e colocaram no braço dela um aqui e outro aqui. E do lado de cá um aqui e outro aqui. E eu ouvindo aquilo tudo, né? Ela falou assim, daí, Bastiana, faz daí. Eles acenderam uma luz, nesse negócio que eles colocaram aqui, uma luz tipo essa de hospital. Luz de hospital quer dizer que é as luzes fluorescentes. E quando acendeu aquela luz, eu perdi o peso. Eles vieram me carregando assim, como se não fosse uma pena. Ué, é com a pessoa, naquela cidade, naquele lugar, sem luz elétrica, pessoa... Só para você ter uma ideia, aquela senhora, ela não tinha a menor noção de nada que se passava. Eu perguntei sobre televisão, ela falou assim, eu ouço só os caipiras aqui de vez em quando, quando minha filha estava... É uma pessoa completamente bronca. E me narra uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que seres anulariam a gravidade com esse negócio, ou diminuiriam o peso e levaram ela para dentro do disco voador. E lá eles deitaram ela em cima de uma mesa, levantaram a saia dela, né? Começaram a mexer na área sexual dela, rasparam pele, cortaram unha, sabe? Até que um veio com a caixinha ligada a um fiozinho e começou a tirar sangue dela no braço. Ela assustada, ela falou assim, vocês não podem tirar tudo isso não, que eu vou morrer. Aí veio um terceiro atrás desses 2 que estavam aqui desse lado, tirando o sangue, e um outro do outro lado, segurando o braço dela do outro lado. Veio esse terceiro aqui por trás e falou assim, fique tranquila, que nós não vamos tirar todo o seu sangue. Vamos tirar só o que nós precisamos. Comporte-se e nós vamos te colocar no mesmo lugar. Diz que daí para frente ela dormiu, né? Não viu mais nada, e acordou do lado do tambor sentada. E ela estava toda urinada. Isso eu não entendi por quê. Então esse caso
Ele é muito longo, eu estou só, sabe, contando os detalhes mais importantes. E esse caso, nós voltamos lá 2 vezes depois. Uma vez nós a encontramos, a terceira vez ela tinha ido para o hospital e lá faleceu. Entendeu? É muito distante o lugar, sabe? Até hoje, para você chegar lá, é uma dificuldade. Então, são casos assim que você vai catando e você para perguntar: o que esse povo faz com tanto sangue que eles tiram de seres humanos? Desde quanto tempo aí? É que na Operação Prato eles também faziam isso, né? Tiravam Isso. sangue das vítimas, né? De outra coisa que eu quero colocar, eu sei que isso aí vai doer em muita gente que está assistindo e que não concorda em falar mal dos seres extraterrestres. Eu não estou falando mal, estou reportando aquilo que eles fazem. Entendeu? Nos casos que eu pesquiso, nos casos que chegam de fora para mim e que são casos que eu reputo confiáveis, né? Então, o que a gente faz? A gente vai chegando a um ponto que a gente para ver o que esse povo está fazendo com isso. Qual é o objetivo final disso? Será que nós vamos chegar um dia de ter um contato definitivo? Que eles desçam aí na Praça da Sé, na Cinelândia, ou aqui na Praça 7 em Belo Horizonte? Sabe? E aí? O que você acha? O que você acha? Aí Será que que desce ou não? Meu querido, se descer, você pode estar certo que daí para frente nada será como antes. Entendeu? Muita coisa que hoje nós temos como centro de verdade definitiva vai mudar. Olha, existe uma coisa que fala assim, ó, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes dos Beatles e depois dos Beatles. Quando esse dia desse contato acontecer, vai gerar o antes dos ETs e depois dos ETs. Você entendeu? E dali para frente, o que nós vamos aprender com esse povo? O que eles têm para nos ensinar, se é que vão ensinar alguma coisa? Será que eles vão fazer com a gente aquilo que os índios fizeram quando aportaram aqui no Brasil, ou na América Central, na América do Norte? Olha o genocídio, olha... Se for fazer isso, né, nós estamos perdidos, né? Mas eu te pergunto, um ser desse, com tamanha tecnologia, vai andar lado a lado com um cidadão que não tem tecnologia nenhuma? Sabe, são coisas que a gente tem que parar com essa vassalagem, sabe, de ficar endeusando, acendendo vela para extraterrestre, esses ufocultismos, sabe? O ser humano parece que está meio perdido, parece que o cristianismo, o budismo, o islamismo, todas as religiões não estão satisfazendo a cabeça desse povo, então eles estão procurando, buscando, em áreas mais obscuras, respostas, entendeu? E às vezes ficam procurando deuses, né, ou salvadores da pátria, né? Mas o que acontece na ufologia? E às vezes o tripulante do OVNI não é isso. Mas muitas são vezes seres que estão, de repente, agindo sorrateiramente, de forma invasiva, negativa. Né? Então, isso que você está falando aí para a gente refletir, eu concordo com você. A gente tem que pensar, tem que amadurecer mais esses conceitos aí e trazer isso para a população como um alerta. Exatamente, porque você vê desde a década de 70, da época do hipismo, né? Esse povo todo virou adorador de ser extraterrestre. Tá vendo? Todos tinham a esperança de vir uma entidade de fora como salvador da pátria. Sabe? Aquele que desce com o chicote, estala o chicote e conserta tudo. Sabe? E não é assim. Não é mesmo. Pode esquecer. Sabe? E outra coisa, eles usam das nossas crendices, das nossas falhas, né? Para passar mensagens, por exemplo. Vou citar algumas que você deve lembrar, mas muita gente aqui que é nova não sabe. Aí fala assim, olha, vai mudar, o eixo da Terra vai mudar recentemente. Então, onde a água vai virar terra, onde a terra vai virar água. Muitas partes do planeta vão ficar submersas, a Atlântida vai voltar de novo. E o pessoal cai nessas histórias, sabe? Como crianças, como, sabe, conto da carochinha. E eles estão prevendo aí, ó, dia 7/7/1977, não sei se você lembra disso.
Falaram que ia ter uma grande cataclismo. Ah, vai ter um alinhamento de planeta agora, que vai ter não sei o quê, vai acontecer muita coisa. Não aconteceu nada, sabe? E vai continuar não acontecendo. Então, como é que chama essa última, que teve dos maias? E depois veio o dia, como é que é esse dia do Chico Xavier aí? Como é que é? Enfim, eu não sei, não No lembro. data Data limite, né? limite. Eu não acredito nessas coisas, então, mas eu ouço falar, então eu falo, vamos perder tempo com isso? Pelo amor de Deus, né? Sabe? Vamos falar sério. Então, quer dizer, a ufologia, ela tem dois caminhos a seguir. É preciso que as pessoas que estão assistindo entendam que existem 4 pragas. Eu acho que nesse número 5 vai sair essa reportagem, esse trabalho meu, que diz o seguinte. Na número 6. Número 6, exatamente. Número Número 5 6, já desculpa. saiu. Número Ela 6. está, inclusive, sendo editorada aí, daqui a pouco vai sair. Eu já vi algumas partes dela, tá imperdível. Eu também Revista vi, OVNI rapaz. Pesquisa tá linda, 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 linda. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns pro Márcio Parabéns lá, que fez uma pro Paulo. capa. O Márcio fez Paulo nem uma se fala. capa. Tá O Paulo nem se sensacional. fala. O Paulo Paulo- tá cada dia se superando mais. Paulo é sensacional. Mas olha para você ver, quando a gente vê essas coisas, a gente vê que eu citei nessa revista as 4 pragas que atrapalham a ufologia. A primeira delas, o cientificismo. Sabe? O cientificismo é aquela coisa que o cientista fala que só ele tem a verdade. Não é. Não é assim. A gente não pode ignorar a sabedoria popular. O Alberto, numa palestra dele que ele fez, eu estava até me lembrando aqui, o Alberto falou sobre, como exemplo, a descoberta da efedrina. A efedrina foi descoberta assim, de uma forma, sabe, mais incrível. Um pesquisador chinês que estudava nos Estados Unidos, voltando para a China, encontrou com o tio dele lá e falando sobre os trabalhos envolvidos, sobre essas coisas de vaso condutor, essas coisas, dilatador de vaso e tal. O tio dele, raizeiro, virou e falou assim, ó, pega isso aqui, ó, isso aqui levanta um defunto. Um monte de raiz misturada. Ele, como todo bom asiático, respeito aos mais velhos, guardou aquilo com muito carinho e levou para os Estados Unidos. E chegando lá, comentando com seus colegas e seu professor, falou assim, olha, meu tio me deu isso aqui, ó, falou que isso aqui levanta até defunto, sabe? E isso aqui não tem o menor sentido. O professor falou, não, senhor, guarda isso aí e faz uma... Como é que chama aquele que eles usam? Fugiu a palavra aqui agora, mas ele falou, faz um concentrado disso aí e guarda. Se eu achar a palavra depois, eu conserto. Mas vamos pôr um pouco concentrado disso aí. Então, de repente, uns dias depois, eles fazendo experiência com um cachorro que estava perdendo os batimentos cardíacos. O professor falou assim, é uma boa hora para a gente usar aquele concentrado lá do seu tio. Injetaram o negócio no cachorro, que estava perdendo os batimentos cardíacos. O batimento do cachorro começou a voltar ao normal. Ele começou a recuperar os... Descobriram aí a efedrina. Então você veja, Edson, que muita coisa que a ciência ignora e que o saber popular conhece, sabe? Eu, por exemplo, teve uma vez que eu não sei o que foi que eu tomei, uma mistura de gin com não sei o que lá mais, numa festa, eu passei um mal. Em casa tomei um chá de boldo. Eles não reconhecem isso. Entendeu? Então, é para você ver como é que a coisa... Então, você vê o cientificismo, esse é o primeiro que atrapalha o ufologia. Você não pode pôr ciência demais numa coisa que você não conhece. Até porque muitos cientistas não acreditam, né? Certo. A segunda eu colocaria o militarismo. Tá? O militarismo, ele não vou dizer que ele seja o que mais atrapalha, não. Mas ele, às vezes, dá uma empacada, né? É o jeito vigarista da corrida. Ele atrapalha atrás do pessoal, mas acaba perdendo. Então, o militarismo... Olha, eu vou dizer uma coisa. Vou fazer uma confissão a vocês aqui agora. Hoje vocês podem falar que eu estou errado, mas amanhã vocês vão ver. Os militares não têm, preste bem atenção, porcaria nenhuma. Nós, pesquisadores, temos muito mais do que eles. Eles têm, sim, casos como de Trindade,
que depois nós vamos, se der tempo, vamos falar sobre ele, lá do Langer Holanda, sabe? Isso aí não souberam usar. Está guardado lá. Eu te pergunto, o que eles fizeram com isso? Nada. Eles têm relatos igual nós temos. Sabe, eu conheço inúmeros oficiais, suboficiais da Força Aérea, inclusive muitos aposentados. Mas eles não traduziram aquelas informações, aqueles dados para alguma coisa factível, né? Alguma coisa que ela possa aplicar de alguma forma. Você sabe qual que é o medo dos militares? Não é daqui, não, é do mundo inteiro. Eles estão à volta com uma coisa muito mais inteligente e avançada do que a deles. E pasme, eles têm medo de confrontar isso, passando isso para a opinião pública. Eles não têm como sair disso, não têm como se defender. E se tem uma coisa que deixa o militar preocupado, sabe, é estar submisso a qualquer tipo de tecnologia ou de povo. Quais são os outros dois? Cientificismo, o militarismo, quais são os outros dois pontos? Aí vem o pior, misticismo. Misticismo. O misticismo é uma praga, que essa aí, os caras, sabe, não precisa nem dizer de Sheliana, de ET Bilu, essas palhaçadas que estão tudo por aí. Esse pessoal, tem uns que falam com tanta propriedade, parece que eles tomam café da manhã com extraterrestre todo dia. Entendeu? Isso me preocupa, sabe o que é? Que isso é uma mentirada, eles criam uma fantasia, sabe? E que fica aparecendo essas coisas que esses pastores dessas igrejas aí que estão na televisão, sabe, andam vendendo para o povo o tempo todo. Um está vendendo feijão para curar cloroquina, outro está vendendo lenço ungido, sabe? Outro você pega uma terrinha lá da Terra Santa, põe dentro de um copo de luz e todo. Gente, é uma bobajada. E esse pessoal, sabe, faz com que as pessoas acreditem que esses seres estão aqui como tábua de salvação, e não é. Não estão. Em todos os ramos, né, seja religioso ou científico, você tem aqueles aproveitadores, né? Aquelas pessoas que querem enganar as pessoas e, através desses pequenos enganos, de até vender certas coisas, enriquecer em cima da ignorância das pessoas. Exatamente. E aí entra a quarta e última, que eu chamo o amadorismo, sabe? O amadorismo dos ufólogos, eu sei disso, e você também sabe que quando você fundou o Google, naquela época, qualquer coisa, qualquer cidadão colocava uma sigla ou bandeira e dizia ufólogo. Exatamente, era assim mesmo. Então, quer dizer, era ufologia para todo canto, para todo tipo de vontade, de conhecimento, que quisesse achar aquele grupo é melhor do que isso, porque ele fala aí. Então, quer dizer, a gente tinha que falar as coisas que as pessoas queriam ouvir. Motivo pelo qual eu nunca participei de nenhuma palestra a nível nacional, aliás, participei de duas. E fui expulso, nunca mais fui chamado, porque eu falava justamente o oposto do que as pessoas queriam ouvir, do que os grupos místicos queriam ouvir. A maioria que estava ali para fazer contato com esse ETS. Aqueles que iam na porta da montanha e ficavam lá, para esse disco. Gente, sabe, eu falei, não perco tempo com isso não, de jeito nenhum. Sabe, o motivo pelo qual hoje, você vê, por exemplo, eu fui muito combativo igual o Paulo. Agora o Paulo me superou em anos-luz, tá vendo? O Paulo não aceita de jeito nenhum, ele entra na briga e quebra o cacete e não tá nem aí, tá vendo? Eu, assim, igual você viu, por exemplo, esse amadorismo que existe na ufologia atrapalha, porque as pessoas têm aquela coisa de dizer assim, ó, meu arquivo é melhor do que o seu. Sabe, não, esse caso aqui é confidencial, eu não posso falar. Por quê? E outra coisa, se você for pesquisar o caso que ele pesquisou, sabe, aí ele quebra o pau com você também, tá vendo? Você não tem esse direito. Então, Edson, a gente vai chegando a um ponto que você vai desanimando, você fala assim, você está com vontade de parar de mexer com isso, então me isolar, como talvez tenha sido feito por Ubirajara, o Uvio no final da carreira dele. O Uvio saía espalhando que era anjo, que era não sei o quê, para ver se o pessoal deixava ele em paz.
sabe? Ele sabia que ele estava no fim e queria terminar o trabalho dele com dignidade. Entendeu? Sem encheção de saco. Ô Albert, uma coisa aqui que o pessoal estava perguntando, e ficou bem curioso mesmo, é com relação às suas ideias, com relação à parte de infiltrados. Esses casos que você pesquisou que te deram bagagem para chegar nessa teoria. E aí, antes de você falar dos infiltrados, na revista que você fez aqui, a Ufológica, há muito tempo atrás, tem esse caso aqui, ó, o caso W. Você poderia falar vou falar esse a respeito caso, desse caso, que eu acho interessante. Esse caso foi um caso que teve a parada do tempo, entendeu? Agora, a parada do tempo curioso desse caso foi o seguinte: esse caso, esse sujeito chamava Wolfgang, é um alemão, sabe? Ele devia foi perseguido por coisas de questões nazistas e tudo. Eu não posso falar hoje que ele já é falecido, entendeu? Eu já era mais ou menos velho na época. Então, eu posso dizer para você o seguinte: ele falou assim, olha, eu saí, resumidamente, aliás, eu queria até ver se estava para a gente publicar, ou esse caso, ou parte dele, né, para o pessoal tomar conhecimento, porque esse caso é um dos casos inéditos. Ele saiu para uma reunião em Uberlândia, ele morava em Araguari, entre Araguari e Uberlândia, uma cidade, uma fazendinha que ele... E ele saiu mais cedo da reunião, era numa Ford F100 na época, eu acho que era F100, e quando ele entrou para a estrada de terra, que levava até a fazenda dele, o carro desligou, ele desceu, você me perdoe a falha, porque é muita coisa, né? Mas, lembrando assim, mais ou menos, ele desceu do carro e ficou olhando lá para ver se achava alguma coisa que explicasse aquela parada de funcionar, né? O motor. E quando ele olhou para trás, seres estranhos aproximaram sobre ele, colocaram uma coisa na frente e ficou, né? Ele adormeceu, devem ter feito o diabo com eles, nós não tínhamos o recurso, sabe? O doutor Simval em Uberlândia, que mexia com hipnose, ele não estava lá na época. E eu fiquei perdido nisso aí, eu não tinha como fazer uma hipnose regressiva, que seria talvez uma coisa que esclarecesse alguma coisa, né? Talvez. Então, ele falou que ele achou estranho, que ele saiu de lá, eu não me recordo o horário, está aí na revista, no caso. Como se ele saísse assim, 11 horas da noite e gastasse 1 hora para chegar na fazenda dele. Então ele chegaria lá, se ele saiu 11 horas, ele chegaria à meia-noite. Entendendo? Só que ele chegou lá 10 minutos antes do que ele saiu. Vê se tem lógica uma coisa dessa. Então esse caso dado foi um caso muito complicado. Nós fomos lá várias vezes e tudo. Eu, inclusive, eu tinha uma pessoa que muito me ajudou lá em Uberlândia, sabe? Nós fizemos várias e várias visitas a ele. Até que chegou num ponto que ele falou assim, eu não vou falar mais nada, tudo que eu tinha que falar eu já falei, eu estou com muito medo porque eu sou perseguido. Ele não falou o que era, não, mas eu deduzi, né, o tipo de perseguição dele. Então, daí para frente ele não quis falar nada. Eu peguei e falei assim, eu posso publicar isso aqui? Ele falou assim, se você colocar meu nome, eu vou ficar muito bravo com você, porque eu confio, sou homem de confiar. Eu falei, não vou colocar seu nome, não, eu vou colocar só um W, pode? Ah, sim, pode, não tem problema não. Entendeu? E aí, esse caso ficou trancado comigo. Eu ia publicar no jornal número 6, no número 5, ufológico, sabe? E de repente eu resolvi colocar na revista. Foi meu último tiro. Eu tinha que parar de ser editor e ser pesquisador. Eu estava sendo editor. Entendi. Eu queria ser pesquisador e não editor. Então, veja bem, Edson, esse caso está aí, se você puder depois passar aí para o povo, para o pessoal ver. Eu não me recordo, porque são muitos detalhes, tá vendo? São muitos detalhes. Eu não guardo mais de memória essa quantidade de coisa. Mas até lapso temporal tem. Entendi. Entendeu? Agora, voltando a falar a respeito da infiltração... Isso, fala pra gente sobre isso. Oi. Antes da gente entrar para falar dos infiltrados aí, da infiltração, posso dar um recadinho aqui pro pessoal rapidinho? Fica à vontade, fica à vontade. Atrapalhar um pegar uma água benta aqui. Uma aguinha. Pessoal, quem ainda não deu like na live, deixa o like. Queria agradecer a todo mundo aí que está presente.
a gente vai ter o sorteio, vão ser 6 revistas, vamos sortear 2 revistas da edição número 2, é isso, né? Isso, 2 do número 2, 2 da 3 e 2 da 5. Isso. Então, no final da live, a gente vai sortear essas 6 revistas. Então, quem ainda não participou, corre aí que dá tempo. É só contribuir aí no Superchat, que você já vai estar participando. A Karina... E as revistas, ela tem... Então, as revistas, ela tem textos que foram escritos pelo Albert. Isso. Então, a Karina está aí no chat. Conforme você contribuir, quanto mais você quiser participar, mais números de sorteio você vai ter. Aí ela vai estar te passando o número, e aí você já vai estar concorrendo. No final eu vou pegar aqui o sorteador e vou sortear o número para vocês, tá bom? E quem quiser também se tornar um membro do canal, tá aí, acho que é bem próximo aí da tela, é só clicar, seja membro. A gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, que a gente tem um contato direto, então quem quiser participar está mais que convidado em ajudar também o canal. Hoje a gente estava falando, inclusive, de casos que aconteceram em Pernambuco, né? A gente colocou alguns links lá, algumas coisas bem legais. Beleza? E fora os outros benefícios também que tem aí. Beleza? Então quem quiser, corre que ainda dá tempo de participar do sorteio, e é isso aí. Beleza? Albert, pode continuar e me desculpa aí, te atrapalhar. Que é isso, gente nenhuma. Pessoal, o negócio é o seguinte. A gente tem que parar para pensar qual o sentido da coisa. Eu, em 1989, eu tomei a decisão de parar. Eu falei, não. Agora vamos ver esse ajuntamento, porque a ufologia, ela é igual eu falei, uma protociência, inclusive isso é uma definição do Alberto. Ela é uma protociência porque era um emaranhado de casos vindo de todos os lados, sabe? Do Brasil e do mundo, sabe? E aquilo ali fica um monte de coisa, a gente não tem como fazer aquilo, porque a ufologia, na verdade, é uma ciência de horas vagas. Sabe? As pessoas, por exemplo, a imprensa cobra muito da gente. Vocês estão estudando isso há mais de 50 anos, não chegaram a nenhuma conclusão? É o caso de você chegar e perguntar para a senhora, querido, nós não somos pagos para isso. Para a gente ter uma conclusão, para a gente ter uma definição, a gente teria que estar pelo menos 8 horas por dia estudando esse fenômeno. Sabe? Sendo custeado para viajar, entendendo? Com combustível, alimentação, sabe? Equipamento fotográfico de filmagem, uma boa equipe de entrevista, entendeu? Para recolher dados, ter laboratórios à disposição para analisar aquilo que nós conseguimos achar. Exato. Entendeu? Não é tão simples igual vocês pensam, não. Agora, ao contrário de muito vagabundo, desculpe o termo, usando o Van Traub, né, aquele imbecil lá, muito vagabundo aí dentro da universidade, que anda criticando nós, ufólogos, nos tratando como doido, sabe? Estão lá ganhando burro do dinheiro para fazer nada. Eles deveriam sair para fora e investigar. Falar assim, olha, tá, esse pessoal está falando isso aqui há 50 anos. Vamos desmascarar esse trem. Vamos começar a pesquisar isso aí, vamos provar que não existe esse negócio. Mas não, eles ficam lá sentadinhos. Ah, sabe o que é? É porque é muito longe, a estrela mais próxima é a Alfa Centauro, demora 5 anos para chegar aqui. Eu falei, ô imbecil, se você chegasse para um índio e botasse ele numa canoa, vai até o Japão, quanto tempo ele ia levar para chegar lá? Remando. E se chegasse, porque tinha as tormentas, tinha as rotas de coisa, tinha alimentação, ele morreria de insolação, sabe? Não é tão simples. Agora, esse povo já conseguiu o pulo do gato. Entendeu? Essa porcaria que nós estamos falando aqui agora, um celular, quando eu tinha 10 anos de idade, eu ia imaginar que hoje eu ia ter uma coisa dessa na mão? Pô, para pensar, gente. Vamos pôr sentido nas coisas. As coisas evoluem rapidamente. Olha hoje o que nós estamos fazendo aqui, uma live. Se em 1995, você concordaria que você estaria fazendo isso hoje? Falando até para um astronauta que estivesse em órbita. Na década de 80, 90, a gente mandava carta, fazia boletins, né? Tirava xerox, cópia, né?
e Você vê, mandava ó, pelo correio. eu lembro que era o Úvio, era o Dr. Walter Biller, Irene Granck, o Dr. Max Berezovski, o Flávio Pereira, essa turma da antiga, que já muitos deles já foram, sabe? A gente fazia mimeógrafo a álcool. É mimeógrafo, A mimeógrafo. álcool, era álcool. Depois veio o mimeógrafo a tinta. Entendendo? Uhum. Então, pra você Mimeógrafo ver, é clássica. pois é. Então, para você ver o tanto que a coisa evoluiu. Se você pegar um CD hoje, um CD não, um disquete, ou então um compacto simples daquele bolachinha, de mostrar para a criança, ela fala, que é isso? Para que serve isso? Então, você vê como é que a coisa evoluiu. E esses caras andam perdendo tempo, degozando a cara da gente, tirando um sarro em cima da gente. E o que pior, sabe o que é, Edson? Você deve ter sentido isso hoje na pele, quando você foi a esse programa. O preconceito, o ar de deboche, sabe? Que parte dos entrevistadores, sabe? Que eles falam assim, ó, estou fazendo isso aqui, mas ó, não tem nada com isso. Entendeu? Esquecem eles que amanhã, pode escrever isso, eles vão vir e vão falar assim, aqueles doidos lá tinham razão, o negócio existe mesmo. Verdade. Entendeu? Você entendeu? Então é justamente aí que eu te digo. Eu já aguentei demais esse povo. Hoje eu faço pela revista, pelo Paulo, pelo nosso trabalho e por vocês também. Agora eu voltei ativa. Mas eu vou te contar uma coisa, é um saco você entrar em programas de televisão, sabe? O camarada na hora do comercial e falar assim, ó, vou fazer essa brincadeira aqui, sabe? Mas não tem como dizer, não faz não. Ele vai fazer. E vai te ofender, vai deixar essa cara de... Eu dei uma entrevista na Rádio Tatiaia há pouco tempo atrás, a rádio mais ouvida em Minas Gerais, né? Ela tem uma audiência, assim, ela não tem concorrente, pra você ter ideia. Então ela fala para 18 milhões de pessoas, Minas Gerais são 18 milhões. Estava todos os municípios, tudo, sabe? Com a maior nitidez, sabe? Sem concorrência nenhuma, todo mundo ouve Itatiaia. Ele me põe um cara lá, que ele é o embaixador cósmico, o Valmir, falando que o cara falou que ia descer um disco voador no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, pediu ao prefeito de Belo Horizonte para fechar todas as entradas ali, que dariam uma Praça 7. Gente, eu falei assim, olha, deu vontade de parar, viu? Deu vontade de parar, sabe por quê? Porque seu nome fica vinculado a esse tipo de pessoa. Esses caras são ufólogos, são tudo doidos, tá vendo? Não é. Então, a gente acaba pagando por aqueles que fazem um mau trabalho, né? Ou que é doido da cabeça mesmo, Pois e é, tá agora viajando deixa na maionese. Mas Pois é, fala pra gente aí. eu já estou viajando na maionese. Tem infiltrado ou não tem? Né? Eu estou viajando na maionese. É isso que o pessoal quer saber do chat quer aqui. saber. Pois é, eu estou viajando na maionese aqui. Mesmo ou não tem? O que te levou? Tem. Tem? É muito simples. É muito simples o raciocínio. Então explica que eu também estou curioso nesse negócio aí. Quanto tempo você tem de ufologia? Eu já estou com 39 anos. 39 anos. Então você pensa bem. Edson, existe lógica, existe sentido esse pessoal viajar distâncias estelares para chegar aqui no planeta e ficar dando carreira atrás de Capial da Roça? Será que é só isso? Não. Esse pessoal já tem gente infiltrada aqui, ó, deles. Essa retirada de material nosso seria talvez para fazer alguma experiência para se infiltrar? Seria isso? Com certeza. Desde 1989 eu ando atento a isso. Acho que eu fui um dos primeiros a mexer com isso. Se não foi o primeiro, eu fui um dos primeiros a mexer com isso. Eu que enfrentei esse negócio, porque para acreditar em disco voador já é difícil. Você imagina acreditar que eles já estão andando na rua aqui perto da gente. E uma vez eu ouvi o Úvio falando, o professor Max falando também. Aliás, outro que defendia muito essa tese era o Felipe Machado Carrion, lá do Rio Grande do Sul. Ele falava o seguinte, falou assim, olha, tem uma coisa que chama, se não me engano, me fala, é criptomorfia. Sabe? Que quer dizer que eles se disfarçam de seres humanos. Aí eu peguei e recorri àquela série Os Invasores, de 1967. Se o pessoal hoje conseguir entrar no YouTube e assistir aquela série com os olhares daquela época,
que aquela série não é uma série comum não, viu, gente? Aquela série foi, eu falo numa dessas revistas aí, aquela série foi encomendada pelo governo dos Estados Unidos para denunciar a infiltração de seres extraterrestres no nosso meio. Agora, onde que eu consegui isso? Através de documentos vindo da Lei de Livre Informação do governo Carter, onde qualquer cidadão poderia correr nos arquivos, pegar e tirar cópia. Como o disco voador não era considerado secreto, os pesquisadores pegaram um monte de coisa. E no meio desses papéis, veio um papel dizendo assim, ó, o governo dos Estados Unidos encomenda a Queen Martin Production, através da rede de televisão ABC, uma série que denuncie seriamente a infiltração de seres extraterrestres no nosso meio. Aí, o documento está lá, é só procurar que vocês vão achar. Então, para você ver que isso aí, o governo dos Estados Unidos já preocupava com isso há muito tempo. Entendeu? Já preocupava com isso há muito tempo. Infelizmente, nós assistimos aquela série com ar de qualquer filme. Mas analise no primeiro capítulo, que chama Cabeça de Praia, vocês vão ver que ali começa tudo. A vida de um cidadão acaba e ele passa a viver o que eu chamo da síndrome de David Vincent, né? Que é esse cidadão que viu o disco voador nessa série, que ele fica tentando o tempo todo provar ao mundo que esses seres estão aqui e que eles são uma praga para a raça humana. Entendeu? Os infiltrados, eu recebi uma época, um caso, que eu comecei a investigar e eu confesso que eu parei porque eu fiquei com medo. Foi em 1992, isso. Eu parei porque envolvia uma série de coisas, eu não vou contar aqui agora, porque isso vai demorar muito tempo e as pessoas vão falar assim, esse cara está querendo que a gente busque um novo capítulo, não é nada disso. Na hora certa eu vou escrever sobre ele. Então, escreve depois, coloca lá na revista OVNI Pesquisa. Já estou preparando o material. Legal. E o segundo aconteceu aqui na rua, tinha um shopping aqui em Belo Horizonte, chamava Shopping Bahia. Ele tinha uma entrada pela Rua da Bahia e a Rua Espírito Santo. São duas ruas paralelas. Em que, faltando 10 minutos para as 10 da noite, quando fechava o shopping, uma moça olhando no corredor, quase que para a saída, ela olhando um quadro, que tinha uma exposição de quadros que o pintor colocava, eles davam esse espaço para a arte, né? Ela deu um grito falando que tinha um homem do lado dela, muito esquisito, que não parecia ser um ser humano. Ela deu um berro e os dois seguranças que ficavam nessa porta aqui, baixaram a porta imediatamente, né? O outro já gritou, esse tem um código que eu acho que é urso, né? Gritando que estava tendo confusão. Aí o pessoal da parte de baixo veio correndo, porque a Rua da Bahia já estava toda fechada, e a saída só era pelo Espírito Santo. E aí eles chamaram a polícia, chegou a Rotan, chegou não sei o que lá, e rodaram o shopping todinho. Não acharam nada. E as imagens que estavam lá com o pessoal da segurança não me foram mostradas. E o camarada falou o seguinte, falou assim, olha, aquela senhora tinha razão. Tinha algo muito estranho do lado dela. Falei, mas para onde é que ele foi? Ele desceu por essa escada aqui, entrou por esse ponto cego e sumiu. Aí eu falei, não. Aí eu já não estou satisfeito, agora eu vou começar a entrar nisso. Até que chegou um ponto que um delegado que estava incumbido de olhar essa história me ameaçou. Se você continuar mexendo com isso, você vai ser preso. Acho bom você ficar na sua, sabe? Para por aí, sabe? Você já tem o suficiente, já sabe o suficiente, então fica caladinho, não enche o saco, não. Foi deixa comigo. Aí eu peguei e cheguei até o... Desculpa aqui, que deu uma mexida aqui. Cheguei até um amigo meu que trabalha na TV Alterosa, chamei ele, contei a ele a história, me deu a mínima pelota. Se a Alterosa não deu, a Globo também não vai dar, porque a Alterosa é SBT. Então eu falei, quer saber do caso? Vamos continuar trabalhando, vamos continuar pesquisando, sabe? E depois disso, muita coisa apareceu. Mas a gente não tem a capacidade nem a instrumentação para poder mexer com isso. E o que é pior, as pessoas que estão envolvidas nisso, muitas delas não gostam de falar.
Entendi. Houve um caso aqui, inclusive, que uma falou para o Uwe Brandt Areixo: eu não quero falar sobre isso porque eles me ameaçaram. Então, se vocês lerem o caso do Hospital da Baleia, pesquisado pelo Uwe, vocês vão ver que houve o mesmo caso, ameaça. Tem até uns desenhos legais feitos pelo Alberto do Carmo, né? Alberto do Carmo, exatamente. Alberto do Carmo, então, bem legal. Todos esses, e o Alberto também tem casos de infiltração, e aí de Sorocaba, São Paulo. Tem mais um, eu tenho que me lembrar, que depois eu vou passar para você. Eu estava pensando nisso outro dia, passar isso para você dar uma checada nisso. Deixa eu te falar uma coisa, esse negócio de ameaça não é antigo, né? Se você pegar, por exemplo, o caso de Varginha aí, um monte de gente foi ameaçada, não só pesquisadores, mas também pessoas que viram as coisas, tiveram a visita de pessoas lá ameaçando para eles calar a boca. E aí, pegando o gancho aí de Varginha, tem um caso que você pesquisou em Januária, se não me falha a memória, 3 dias depois do caso Varginha, estava o fervente lá, aconteceu um caso em Januário, dia 23 de janeiro de 1996. Foi onde eu e o Paulo encontramos uma placa de metal no meio do Rio São Francisco, sabe? Uma placa aparentemente humana, com material humano, sabe? Mas com escritas que eu não sei, está na revista, tem uma revista aí, Edson, que eu não me recordo aqui agora, mas aqui, ó, já está aqui, ó, olha aqui. A revista aqui, 3, revista 3. Nós encontramos essa foto aqui, ó, da placa que nós encontramos lá no meio do rio. Entendendo? Nós procuramos saber dessa escrita, em nenhum lugar essa escrita tem assim, coisas similares, né, no planeta aqui. Agora, o que a gente percebe é o seguinte: o troço estava fervendo lá na época do caso Varginha, e nós, eu e o Paulo, na direção oposta, indo lá para Januária, sabe, pesquisar um caso de dois lavradores que estavam lá às margens do Rio São Francisco, num clube de pesca chamado Carcará, sabe? E eles viram aquela coisa descendo e caindo numa ilha que se forma no meio do Rio São Francisco da época da baixa, da falta de chuva, né? Da seca. E nós pegamos o barco lá, que o seu Domingos lá cedeu para a gente, e fomos até o meio do rio, entramos lá. Eu achei estranho, eu comentei com o Paulo, falei: Paulo, olha, alguma coisa caiu aqui. Olha para você ver as árvores como é que estão quebradas. Alguma coisa veio aqui, ó. Olha para você ver, o tronco está assim e tal. Então o Paulo falou: não, isso aí pode ser que quando o rio estava alto. Eu falei: não, mas a árvore não ficaria submersa. E nós começamos a conjecturar coisas. E numa outra viagem, o sujeito que estava carregando o galão de água para a gente, que era um voluntário lá, achou essa placa, ele pegou, falou: que é isso aqui? Eu falei: pô, o cara pousar a mão, eu falei: agora, né? Então, eu falei com o Paulo: somos para Belo Horizonte com isso, né? Eu vou segurar a imprensa falando aqui, que era a estação de rádio, jornal deles lá, e para isso eu chego em Belo Horizonte e ver o que tem com essa placa. E o Paulo mandou para analisar, tem os laudos todos direitinho, que é um trabalho científico que se faz assim, com documentos, sabe? O Paulo não abre mão disso, nem eu. Então, todas as análises estão tudo aqui, entendendo? E a gente entende a ufologia, mais uma vez, com aquela síndrome de Currupira, que o Alberto gosta muito de falar. Eu sinto muito o Alberto, que eu gosto muito dele. Apesar de que nós quebramos o pau, nós discutimos demais, ele me bloqueia sempre no WhatsApp. Mas ele é muito inteligente, ele tem umas ideias bem avançadas mesmo. O Alberto é um cara espetacular. Uma pena que ele é pouco paciente com as pessoas, né? Mas é uma pessoa de altíssimo nível, uma pessoa fantástica. Ele está morando em Brasília ainda, né? Está morando em Brasília, em Valparaíso, Goiás. Sabe? Eu estou doido para trazer aquele imbecil, desculpa o termo, para cá, para a nossa revista, que é o lugar onde ele tinha que estar. Tá, o Alberto é um cara genial, é um cara que, sabe, eu não abro mão de comentários dele, porque ele é um cara que sempre esteve na vanguarda. Sabe? É inteligentíssimo, sabe? É um cara que eu sou admirador dele, apesar de ser... Deixa eu te perguntar aí, falando desses casos antigos, casos da baleia, aí veio na minha cabeça agora
tem um caso que aconteceu em Minas, em Belo Horizonte aí, que é o caso da Sagrada Família, que foi lá no bairro da Sagrada aeroporto. Família. O Você caso teve Sagrado. contato com um dos garotos daquela época recentemente? Conta um pouquinho Tive. para a gente a respeito disso, e a Ó, sua percepção do caso. Se você acha que foi um caso autêntico mesmo. foi. Até porque, o Edson, eles não tinham capacidade para montar uma história dessa magnitude. E outra coisa, anos se passaram depois, eles vieram, um deles, né, contou a mesma história, do mesmo jeito, e você percebe na forma com que ele fala, que ele está revivendo uma coisa, que uma outra coisa que as pessoas estão assistindo aí aprendam. Nós, ufólogos, nós somos igual a cavalaria americana. Nós chegamos sempre atrasados, depois que a coisa aconteceu, sabe? E para isso nós temos que treinar o nosso instinto para enxergar as coisas com os olhos dos outros. Porque toda pessoa que vai estar narrando o fato para a gente, nós temos que tentar criar dentro da nossa mente aquilo que a pessoa está vendo naquele momento que ela passou aquela dificuldade com o contato. E o caso do caso. Eu acho que eu tenho até desenho, eu vou pegar aqui, Tem que. enquanto você vai Então, falando um pouquinho a respeito do caso. o caso desse rapaz, ele estava há pouco tempo do anoitecer, quando ele viu uma coisa em forma de um globo, com seres que tinham aparência de. Sabe aquele boneco da Michelin? Pois é, tinha um pouco aquela aparência, e esses seres, ele teve um contato assim, até meio alongado, tem até na revista que as pessoas vão pegar aí, que você vai sortear, esse caso está nela, tá vendo? E ele fala abertamente que aquilo marcou a vida dele profundamente, porque ele, inclusive, passou por uma situação igual aquelas meninas lá de Varginha, a imprensa todo dia na casa deles, todo dia na casa deles. Nós estávamos em época do governo militar, o governo militar nunca atrapalhou a gente não, em nada, sabe? Mas chegava a um ponto a gente ter medo de se tornar, sabe, uma espécie de como é que eu diria, pessoas investigadas pelo sistema, né? Então, aí o Úvio tinha mais, vamos dizer, mais contato com o pessoal da área militar, porque ele foi da aeronáutica, né? E participou do CIOAN. Então, Eu tô mostrando aqui algumas imagens, né? Que eu pois é, tenho num quadrinho do Gigi, que é um francês, né? Que ele exatamente. desenhou Então, vários casos. eu vou deixar esse caso, então, para a curiosidade dos seus leitores aí, dos nossos leitores, para eles adquirirem e ajudarem a gente, é claro, né? E lançar também aqui ao pessoal, que eu estou vendo que nós estamos aí, gente do Brasil inteiro assistindo, que qualquer coisa que eles tiverem a mais, né, que seja uma coisa assim, mais, o termo do jargão ufológico, cabeluda, né? Aquela coisa que envolva a aparição de seres, de contato com seres ou de evidência física, sabe? Se eles quiserem mandar para a gente, nós vamos fazer um esforço sobre-humano para chegar lá onde eles estão e documentar toda a história, de trazer isso aí, porque isso aí é que acrescenta o trabalho da gente, sabe? Nós temos que definir qual é o ponto final disso aí. O que isso aí vai custar para a raça humana? Ô Albert, deixa eu te perguntar Oi. uma coisa. Você que está aí em Belo Horizonte, está acompanhando os casos aí de Minas Gerais, de abril de 2020 para agora, né, para junho, né, que nós já estamos em junho, houve um aumento de casos de avistamento aí. Você está sabendo alguma coisa? Poderia falar um pouquinho a respeito disso? Curiosamente, essa é uma outra coisa que eu queria falar para vocês aqui, é que enquanto os outros pesquisadores, eu não vou citar nomes, mas são da outra área, eles falam que os seres extraterrestres agora já estão mais diminutos, então isso é mentira. Não mudou muito não, tá?
A gente vai aqui na região aqui da Serra do Cipó, sabe, da Serra do Espinhaço, que é uma continuação da Serra do Cipó. Você tem casos ali que são a mesma coisa da década de 60 e 70. O capial está lá vindo com a sua enxadinha no final de tarde, depois de arar a terra o dia inteiro, aí de repente está anoitecendo, baixa uma coisa com aquele farol de luz, igual eles falam, né? Que ilumina igual um maçarico. Ele fica meio cego assim, ele pega, sai correndo, bate o braço no arame farpado, rasga o braço, machuca, desce pirambeira abaixo. Quer dizer, esses casos não mudaram muito, não. Estão acontecendo do mesmo jeito. Aí eu te pergunto, eu acho que Minas Gerais é atrasado nesses, sabe, os seres que nos visitam, eles não evoluíram muito igual esses seres que visitam outros países, não. Porque as histórias que eu vejo aqui, que são confiáveis, que têm evidências físicas, e que você vê o agricultor, o peão da roça falando, ele fala a mesma coisa. É a mesma cantilena, a mesma história. A ver aquele farol acendeu em cima de mim e eu tive que sair correndo e machucar. E cheguei, entrei na casa do compadre, que mora mais embaixo ali, sabe? Ele viu assustado. Eu vou na casa do compadre, entrevisto o compadre, entrevisto ele, é a mesma coisa. Não mudou muito, não, sabe? O que está faltando, sabe? É isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? O pessoal largar isso aqui e ir para o campo. Igual faz o Paulo, igual faço eu, igual faz você, sabe? O pessoal ir para o campo, colher, sabe? E é muito matéria bom. que envolve. Pesquisa de campo é sensacional, né? Porque É aí isso. você tá ali olho no olho com a testemunha, você já pega se ela tá falando mentira ou se realmente ela vivenciou uma experiência diferente. E geralmente essas pessoas simples, elas têm um linguajar também do campo ali que às vezes te dá toda a certeza de que alguma coisa aconteceu, fora as evidências que você tem muitas vezes no local, né? A marca do pouso, a marca da Exatamente. testemunha, algum Agora, tipo de efeito, né? Que ela ficou sofrendo ali em função do contato direto, né? Às vezes os olhos ficam lacrimejando, tem dor de cabeça, náuseas. vomita, passa a vomitar. Mas uma coisa curiosa que o Úvio falava, né, a respeito disso, é que nós temos que procurar investigar cada um com o seu faro, mas sem perder o sentido do sensato, do lógico. Exato. Entendeu? Porque se a gente começar a entrar nessa porra louquice de achar que esses seres estão aqui para nos fazer o bem, já passou da hora. Inclusive tirar esse Bolsonaro. Então, eu vou te dizer um negócio, sabe? O ser humano parece que tem que parar com essa vassalagem. Igual os índios, por exemplo, quando os portugueses, os espanhóis chegaram aqui, esse cara assim, olha que povo bonito, cabelo cor de areia, olho da cor de um azul, né? A cor o verde da cor de turquesa ou esmeralda. Então, que povo bonito, olha, eles têm uma segunda pele, olha o tacape deles, dá um tiro no estrondo, mata nossas criações. Sabe? Parar com essa vassalagem. Olha o que resultou para os índios brasileiros, olha o que nós estamos, nós não, né? Esses palhaços estão fazendo com os índios brasileiros. Ô, Albert, resta deles. Eu vou. Sabe? Me desculpa, não. Vou complementar e vou ler uma pergunta que já tem a ver com isso aqui, de um membro aqui do canal que fez, e pode ficar à vontade, você, o Edson, para responder. Ele diz o seguinte, é o Ricardo Medina. Ele fala assim, se os seres extraterrenos são, de sua maioria, nocivos, por que houveram casos de cura em contatos ufológicos? Eram para nos ludibriarem? Ou pela raça envolvida ser boa? E aí, olha, o que vocês acham? Eu vou dar uma palhinha e vou deixar para o Edson responder o resto. Olha, o que nós temos de concreto, de casos que envolveram curas, e de casos que, inclusive, talvez esse cidadão que perguntou aí, me esqueci o nome dele, perdoe a falha. Ricardo Medina. Ricardo, existem casos de pessoas que até começaram a falar outro idioma. Nós temos mais casos aqui desse jeito, mas isso não significa, sabe, que houve um ato de bondade, não, tá? Isso pode ser simplesmente aquela coisa de justificar
o mal que eles têm feito. E outra coisa também, muitas pessoas passaram a ter problemas psicológicos, sabe, após contato. Principalmente aqueles contatos que eram mais demorados. Vou dar um exemplo aqui, o caso da Bianca e do Hermínio, sabe, que foi um dos casos mais emblemáticos da década de 70, sabe? Se eu vou te citar um outro caso aqui, do soldado José Antônio da Silva, sabe? Também. Pois é, então a gente tem que ficar atento, porque nada é de graça. Eles me diga qual o motivo para esse camarada sair lá do planeta deles, vir aqui numa cidade qualquer do meio rural, ou da cidade, curar um cidadão de algum mal que ele sofre, daí. Você não acha que ir para um hospital e fazer o bem ali a várias pessoas seria mais... Por que esse povo não desce? Olha, Edson, você quer continuar a resposta? Eu posso... Então, deixa eu falar um pouquinho. Fala. Os casos de cura, eles ocorrem. A gente não sabe qual que é o contexto que fez com que ocorresse aquela cura. Mas é um percentual bem pequeno. Eu sei de casos, por exemplo, em Sumaré, de pessoas que tiveram contato direto, uma menina, e ela foi curada da vista. Hoje mesmo eu recebi no WhatsApp uma ligação, né, um comentário de um pessoal que mora lá em Rondônia, em que eles tiveram expostos ao campo de luz de um objeto voador não identificado, tanto essa pessoa que me escreveu, como o pai dela, e os dois também tiveram uma melhora na vista, né? O pai parece que ia passar por uma operação de catarata, não precisou, os médicos não conseguiram entender muito bem o que tinha acontecido, mas não precisou fazer. E essa outra pessoa que me escreveu, que eu até pedi para ver se ele grava um vídeo, alguma coisa contando esse relato, ele disse que um besouro atingiu ele no olho e ele estava sem capacete, estava de moto numa rua rural, né, lá em Rondônia, e isso causou uma lesão no olho, que o olho chegou a ficar até meio acinzentado e ele não enxergava bem. Depois que eles foram expostos por um campo luminoso emitido por um OVNI, ele sarou também abruptamente, né? Então ele não tem nada hoje no olho, o pai também não tem nada, enxergam super bem. Assim, pode ter sido uma coincidência, porque eu concordo com o Albert que esses seres não são tão benevolentes assim para estar fazendo alguma coisa. Tem um outro caso de cura também, que era um policial que ele estava com um corte no braço e ele estava com a mão na janela da viatura, o objeto voador não identificado jogou um foco, o foco envolveu o braço e ele teve uma cicatrização muito mais rápida também. Então tem vários casos assim, mas posso fazer um contraponto? Pequeno. Pode sim. Contraponto é esse aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó, Joaquim Ferreira do Guiar, Joaquim do Eloy. Ficou cego de um olho, quando eles jogaram uma luz no olho dele. Tá vendo? Ficou paralítico desse braço, esse braço dele ficou meio dormente, passou a não funcionar direito mais. E esse do lado dele é o Ciro José dos Santos, que foi um abduzido, sabe? Ele chegou a morrer, se não me falha a memória, por leucemia. Quem sabe foi até... Não vou acusar, porque eu não tenho certeza, eu não tenho o laudo disso. Mas tem o caso de Crixás também, que ele tomou um raio e morreu de leucemia, né? Um caso que aconteceu em Crixás, em Goiás. Tem vários casos em que a pessoa acaba morrendo. Por isso que a gente alerta as pessoas que, de repente, aconteceu algum pouso, não vai se aventurar lá, entrar na marca, pegar na vegetação, que às vezes você pode se queimar. Eu lembrei até um caso que aconteceu em Registro, em São Paulo, onde uma pessoa viu uns fragmentos de um OVNI lá e foi pegar com a mão e sofreu uma queimadura muito grave no dedo que até desprendeu a carne, né? Depois ele foi tratado no hospital do Exército, né? Porque era algo bem diferente que tinha acontecido. E o Exército se apropriou de todo aquele material, passou ali algumas máquinas, alguns tratores para desconfigurar o local e não se fala mais nisso, né? Inclusive a pessoa
ela também, na época, foi ameaçada. Hoje já é de idade, tudo, então não pega mais nada. Então, por isso que ela fala. Mas na época ela ficou com bastante medo das ameaças que ela teve. Então é bem relativo esse negócio de cura ou ser agressivo e sofrer algum tipo de efeito em função de ter sido exposto ao campo do OVNI, né? É igual eu falo, Edson. Hoje eu vou ser mais excomungado as pessoas que gostam de ufologia de extraterrestre do que antes. Mas, infelizmente, é o que eu tenho para relatar. Você tem que expor a sua ideia, o que você pensa, né? Os vetores apontam toda para essa direção. O Alberto citava muito o caso da síndrome de Curupira, né, que é aquele bichinho do folclore, que os pés dele são para lá, mas ele está andando para cá. Então todo mundo está pensando que ele está indo para cá, mas está indo para lá. O pé dele é virado para trás, né? Virado ao oposto. E a ufologia é assim também. A ufologia, infelizmente, é a mãe da fake news, né? Ela começou com essa porcariada toda. Atualmente tem muito fake news. Você vê, por exemplo, desde a época do caso de Roswell, né? As pessoas me perguntam muito a respeito de Área 51. Eu falo, gente, eu não acredito nisso. Vocês me perdoem, mas isso é imbecilidade. Bob Lazar contando aquelas patacadas, aquela bobajada toda, que ele já viu um disco voador pronto, flutuando. Gente, se os Estados Unidos tivessem isso, na verdade, eles já tinham dominado o mundo, eles são imperialistas, eles tomam mesmo. Olha esse caso aí recente que teve desses respiradores que estavam vindo, eles se apossaram da coisa e se lasca o resto. Eles são assim. Você entendeu? E tem mais. Se eles tivessem essa tecnologia, eles não estavam gastando bilhões para botar um foguete no espaço. Entendeu? Então o pessoal fica acreditando nessas bobagens. Nós já temos aqui 300 extraterrestres presos, capturados. Aí a Rússia fala 300 só, nós temos 4 mil. Aí a China fala 4 mil, nós temos 8. Essa guerrinha idiota, sabe? A Guerra Fria existe até hoje e dentro da ufologia também, né? Vocês têm um disco voador, nós temos 4. E outra coisa, esse negócio que o pessoal me pergunta muito a respeito desses agroglifos, né? Esses desenhos em plantações, isso é uma bobagem. Uma hora essa verdade vai aparecer, sabe? E vai decepcionar muita gente que, inclusive, achava que os extraterrestres construíam as pirâmides. Tá vendo? E hoje já está provado. Que tem nada disso. Daí, ET não construiu pirâmide nenhuma. Eu tive no Egito já várias vezes, já tive 3 vezes lá. E no Museu do Cairo tem papiros com hieróglifos que explica como os engenheiros egípcios faziam aquilo lá. É muito fácil. Entendeu? Porque a areia, entendeu? O deserto, ele propicia esse tipo de construção, de colocar aqueles obeliscos, né, em pé, que pesam até toneladas. Mas é muito fácil fazer aquilo. Depois eu vou fazer um vídeo para contar direitinho como que era isso. E sabe o que os arqueólogos, os egiptólogos lá me falaram? Que, na verdade, esse negócio de ser extraterrestre e tudo mais foi tudo invenção dos norte-americanos. Alguns escritores que colocaram isso como ficção nos livros e hoje é colocado aos 4 ventos aí como se fosse algo alienígenas do passado, não sei o quê. Alienados do passado. Alienados do passado, né? Na verdade, então, não tem nada a ver. E aí vem aquela coisa, Edson, que eu sempre falo. A ufarqueologia é muito boa, sabe? Como história, como documento e tal, mas desde que seja sincero e honesto. Agora, o que mais me deixa preocupado nisso aí é que eu não vou, honestamente, perder tempo com isso. Eu vou estar queimando tempo, dinheiro, sabe? Para provar uma coisa que eu já estou careca de saber que eles já estão aqui, que eles já chegaram. Mas tem uma botina do extraterrestre gravado numa pedra lá há 2.000 anos atrás. Foi daí. O que isso prova? Isso prova que eles já existem, que eles já estão aqui há muitos e muitos e muitos anos. Entendeu? Agora, é um enigma. Porque as pessoas chegam para mim, mas me põem contra a parede. Assim, se eles estivessem aqui para dominar, já tinham dominado há muito tempo. Foi engano seu. Quem chegou primeiro? São mais de 200 raças que nos visitam.
Quem vai reivindicar a posse disso aqui? Então, eles vêm aqui e nos exploram da forma que eles querem para Deus sabe lá que tipo de objetivo, mas temos que ficar, eu vou sempre bater nessa tecla, parem de vassalagem, parem de adoração a seres que vocês não conhecem. Entendendo? Esses seres podem significar para a humanidade futura um mal muito grande. Entendeu? Parem para pensar nisso. Você nunca, igual. Sabe? Albert, Ah, tem pode pergunta? fazer à Então vontade. faz pergunta aí, Arthur. Então Minha orelha, faz aí. Faz minha, pergunta ó, agora. minha orelha tá queimando aqui, hein? A minha orelha vermelha aqui, ó, tá queimando. Vai, mas manda aí, manda aí. Você falar pro Brasil inteiro é duro, né, velho? Aí você tem que ficar. É o caso Mendes. Meu amigo, eu não posso. Na próxima eu prometo que eu conto ele desde o início, mas eu vou te dar uma fala do que foi. Eu, o Jornal Ufológico número 3, você tem ele aí, Edson? É um Não, jornal verde? não tenho, não Ah, tenho. calma aí, desculpa, calma aí rapidinho. O pessoal falou que tava sem som, tava desligado. Pessoal, eu fiz a pergunta do. Calma aí rapidinho, só um momento. Motorista de táxi. Do José Morelli, do motorista de táxi. Então, só resumindo, beleza? Bora. E falei que ele vai ter que voltar, porque a gente tá com tempo curto. Bora. Porque o motorista de táxi foi o seguinte: nós tínhamos um jornal, a gente lançava o jornal número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, cada um de uma cor para diferenciar. Era Isso. um jornal amador da pior qualidade, eu reconheço. Era feito por amigos nossos que não tinham a menor, vamos dizer assim, intimidade com o português. Né? Então, era uma coisa feita assim, aos tempos, mas a mensagem boa era transmitida. Então, um dia, nós editamos um jornal, lançamos esse jornal na segunda-feira. Quando foi na sexta, era um jornal verde. Você já está com ele aí? Esse jornal verde aí, ó. Tinha Disco Voador versus Phantom F-15, F-5, uma coisa assim. Então, esse jornal chegou um motorista de táxi que estava na Praça 7, evangélico, daqueles fanáticos, aí lá no nosso escritório, na Rua São Paulo, 824, sala 1310A. Ele chegou lá e falou assim: olha, eu vim aqui conversar com o senhor, isso era no sábado, e eu já estava quase saindo para ir embora. Eu só tinha ido lá para pegar o gravador Philips, eu ia fazer uma entrevista com uma senhora, e ele pegou e falou assim: ó, eu vim aqui para falar ao senhor e contar uma coisa que aconteceu comigo muito, muito curiosa. Eu estou com medo. Falando assim num tom mais ríspido, né? E eu percebi que ele tinha, parecia um cabo de um revólver aqui na cintura, não deu para ver direito. Eu falei assim: pois não, vamos com calma. Primeiramente, como é que o senhor nos descobriu aqui? Ele falou assim: ó, isso aqui, ó, ele mostrou o ufológico. Ele falou assim: ó, isso aqui, ó. Eu vi lá Disco Voador versus Phantom na banca de jornal do Edson, quer dizer, e faleceu. E falou assim: ó, me dá esse jornal aí, desse jeito. Aí o Edson falou assim: calma, mente, você tá nervoso, o que que eu. Dê esse jornal aí logo, desse jeito. Isso, inclusive, o Edson falou comigo depois. Falou assim: ó, ele estava muito nervoso. Quando ele chegou ali, ele falou: então, faz favor, senta aí, com calma. Eu estava com o gravador já na gaveta aqui, eu peguei, já liguei a fita e deixei ela rodando. Entendeu? Eu acho que talvez tenha sido esse, na minha opinião, assim, no meu, o motivo pelo qual eles roubaram o meu arquivo. Eu peguei e liguei. Mas esse negócio do roubo do seu arquivo foi o arquivo ufológico do Albert que sumiu. Isso aí você vai contar da outra vez que você vai voltar aqui no programa. Beleza? Com certeza. Mas aí, então, veja bem, esse camarada chegou, sentou, já acalmou, eu fiz um chazinho, que a gente tinha um negócio para fazer café e chá lá, fiz um chazinho para ele, um chazinho. Tomamos o chá e bateu e falou: mas o que aconteceu? Ele falou assim: ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui, gente. É umas coisas assim que acontecem, mas eu vou procurando aqui falando, vocês não reparam não?
É um negócio assim estranho. Eu vou achar aqui. Foi na quebra do plano cruzado. Tá vendo? Ele disse que ele chegou, pegou um casal de coisa, para levar na rodoviária. Era 10 horas da noite, estava na hora dele parar. Ele falou assim, olha, a gente trabalhava, eu estava trabalhando de 7 da manhã às 10 da noite. O dinheiro estava muito barato, estava tudo quebrando, o governo do Sarney aprontou uma confusão danada, e não sei o que lá mais e tal. E eu peguei e fui até a rodoviária levar esse casal, porque eu estava... O meu carro era um Corcel 2 na época, daqueles amarelo gema, que aqui em Belo Horizonte os carros na época eram tudo amarelo gema. Eu fui levar esse casal para a rodoviária e falei, agora eu vou embora. Quando eu achei que eu ia embora, o guarda apitou, peraí, você vai levar esse casal aqui, essa mulher aqui também, que eles estão... Ô, moço, eu estou encerrando, eu tenho que ir embora para cá. Não, senhor, só vai levar eles. E outra coisa, ele falou comigo, a gente não podia rejeitar a corrida, porque se a gente rejeita a corrida, a gente perdia até o direito de direção da concessão do carro, né? Então eu peguei o cavalo e falei assim, onde é que nós vamos? Ele falou assim, nós vamos lá para o bairro Tirol. Ele falou, nossa senhora, o bairro Tirol é completamente diferente da região que eu vou, é como se fosse o aeroporto de Guarulhos aí. É Guarulhos, né, que é mais afastado. Isso. Ele pegou e falou, nossa senhora, eu estou ferrado. Eu vou chegar lá e vou voltar a bater no banco, eu não posso ter prejuízo, porque eu estou pagando esse carro, minha mulher tem uma criança de mamando de peito ainda, novinha, e ela está meio adoentada, ele foi naquele dilema, aquela coisa, levou. Quando ele estava voltando, ali pela Avenida Amazonas, ninguém conhece, mas eu vou dar referências, podem olhar aí no Google, né? E voltando pela Amazonas, naquele muro de lamentação, de repente saem dois sujeitos de trás de uma... ali perto da Fundação João Pinheiro, botando a mão para cima, assim, sujeitos extremamente altos. Ele falou assim, são altos mesmo. Pô, eu tenho quase 2 metros, pô. Eu levantei e falei, da minha altura, eu falei, muito maior da altura dessa porta. Aí eu falei, pronto. Aí eu já comecei a esfriar, né? Você vê como é que a gente não deve, sabe, desconsiderar determinadas coisas. Então ele pegou esses dois caras, o Corcel 2 era de uma porta só. O cara estendeu o banco, eles ficaram lá atrás assim, ó, encurvados, desse jeito. Né? E falando uma linguagem que não tinha nada a ver com aquilo que ele conhecia, perto do francês, inglês, alemão, italiano, porque ele tinha uma noção mais ou menos. Era uma coisa com um grunhido e um zumbido junto. Parece que ele não sabia explicar. Ele falou assim, foi desse jeito que ele traduziu para mim. Isso tudo ficou gravado. Então ele pegou, levou esse sujeito, e tinha um deles que falava o português muito bem falado, mas com muita vírgula aparecendo, né? Ele falou assim, quero que o senhor me leve na região Praça de Savassi. Ali retornaremos e entraremos na BR-3. Ora, ao entrar na BR-3, pegaremos uma terceira pessoa, essa do sexo feminino. Aí eu notei, falei, olha, Savassi tudo bem, a BR-3, ali já não chama BR-3 há muito tempo, ali é a Avenida Nacional do Carro. E por que uma pessoa do sexo feminino e não uma mulher? Então você vai anotando esses detalhes, que são uma coisa que parece que ficou muito gravado na mente dele. Ele pegou e disse que quando ele virou ali, ele falou, graças a Deus, que ali eu desço por trás. Eu já saí em casa, né, que estava perto do bairro dele. E agradecendo a Jesus por todas as lamentações que ele fez, né? E ele falou assim, agora sim, né? Mas ele começou a achar estranho, que ele começou a pegar aquela BR ali, subindo a Avenida Nacional do Carro, que era a antiga BR-3, ele falou assim, gente, tem errado aqui. Ali só tem shopping center, e o shopping já está fechado. Onde é que esse pessoal vai? Ele pensou, é mais na frente tem motel. Ele olhou assim, 2 homens e uma mulher. A estrangeira desses trem não tem nada com isso. Acontece que quando passou os motéis, ali era uma área muito deserta, né? Quando passou os motéis, aí ele praticamente apagou. Quando ele acordou do coisa, ele estava passando perto da fábrica de cerveja da Skol, que era bem lá para frente, onde hoje é perto do Alphaville e tudo.
E ali, esses seres, né, ele parou o carro, pegou a chave e falou, ó, tá aqui. Podem ficar com tudo, tá aqui o que eu consegui fazer hoje, que eu consegui ganhar hoje. Vocês, por favor, não me façam nada não, que eu tenho uma mulher nova, uma criança nova e uma mulher um pouco adoentada. Entendeu? Eu tenho que cuidar deles. Aí disse que eles conversaram entre eles lá atrás, e ele ficou esperando, né? Ele falou assim, o que quer dizer isso? Ele falou, meu amigo, eu pego o senhor lá na Amazonas, estou trazendo o senhor aqui, esse soturno aqui, esse fim de mundo. O senhor vem me dizer, só pode ser ladrão. Eles conversaram mais um pouquinho e falaram, ladrão. O que é ser ladrão? Ele falou, ladrão é quando uma pessoa quer tomar uma coisa da outra que não é dela. Eu falei, não queremos tomar nada do senhor, segue em frente. Ele disse que ele ficou assim meio... Eu estou adiantando porque tem muito caso e muita prova nisso aí, tá? Inclusive envolve militares, tá? Então, ele seguiu em frente e quando chegou numa reta, assim, que já deu uma lombada, assim, no meio ali daquela barrigada, eles mandaram ele encostar, desceram, ficaram confabulando, entendeu? Ficaram confabulando ali, e de repente, tá vendo como é que é cheio de detalhes? Eles tinham uns óculos grandes, enormes, todos iguais, né? E falou que parecia o óculos do homem da televisão. Mas por ser evangélico fanático, ele não quis dizer, talvez, que o homem da televisão que eles se referiam era o Chacrinha. Chacrinha usava aqueles óculos, sabe? E o óculos dele era todo preto, né? Quadrado e preto. Aí, quando aquele cara voltou na coisa, ele já voltou sem o óculos. E quando ele olhou para o cara assim, ele viu que o olho do cara era duas jabuticabas, pretas, que foi o termo que ele usou, não tinha essa parte branca. E ele pegou e entregou um bolo de dinheiro. Eu tenho até as notas aqui. O trem sumiu, porra. Mas eu tenho as notas de cruzado aqui, até achei. Entendendo? Na nota de 100, 50, de 1000 cruzados, foi assim, um monte de nota. Entregou um pacote de nota, veio e entregou, falou, toma aqui. Aí ele, honestamente, já assim aliviado, né, pegou o dinheiro e falou assim, ó, moço, estou contando aqui o que deu no taxímetro, que era aqueles de janelinha, né? O senhor não pode fazer isso não, tem muito desonesto nesse coisa. Aquele olhou, foi o cara tinha ido embora. Depois gritou, vem cá, isso aqui é muito dinheiro, sabe? Aí o camarada chegou, encostou de novo e falou assim, o que foi agora, né? Isso aqui é muito dinheiro, moço. Ele falou, pode ficar com isso. Nós não vamos usar isso mais, pelo menos por enquanto. Foi o que ele narrou para mim. Entendeu? Então, esse caso se desenvolveu, porque na hora que ele terminou de falar isso, eu perguntei, ele falou, Mendes, me perdoa, o senhor tem prova disso? Menino, o cara virou bicho. Você está me chamando de mentiroso? Eu não vim aqui para ser chamado de mentiroso. Eu falei, calma, rapaz, não estou chamando de mentiroso, não. Quem te falou isso? Fica tranquilo, rapaz, espera aí. Eu estou perguntando, porque se você tiver prova disso, nós vamos cuidar disso aqui agora. Você falou que está com muito medo, eu posso arrumar pessoas que vão te ajudar, vão te proteger. É isso que eu quero dizer. Fala, bom, mas ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou nenhum bobo, não, ele é desse jeito. Eu peguei o telefone, liguei para a 4ª Divisão de Exército, Coronel Pedro Prado Coimbra, né? Ele me atendeu, ele foi comandante do GAI, inclusive, o primeiro comando de artilharia antiaérea do Exército aqui em Sete Lagoas. E aí começou a história. Sabe, Edson, eu vou deixar para narrar essa história um pouco mais na frente, porque eu quero reunir todos os contextos dessa história. Tá, fica para a próxima live que exatamente. A gente vai fazer contigo. Então, quer dizer, esse cara transportou 3 seres altas horas da noite, sabe, aqui em Belo Horizonte, e não foi brincadeira não, cara. Esse cara desapareceu. Até hoje não teve paradeiro dele. A mulher dele, o carro dele foi para São Paulo, foi para ir para o ITA, né? Acho que é ITA mesmo. Levaram o carro dele. É para São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos. Deram o dinheiro para a mulher dele voltou para a terra dela, é uma cidadezinha próxima a Lontras, é um vilarejo, na verdade. Perto de Lontras, é norte de Minas, depois de Montes Claros. Olha, eu vou te contar uma coisa. Olha, são troços assim que são de assustar. A gente que está no meio
que está investigando, que está ali catando os detalhes, eu não tinha tempo, nessa época eu trabalhava, entendeu? Eu tinha que cuidar, olha para você ver, pagamento de uma sala no centro da cidade para receber essas pessoas, contando casos mais absurdos e os casos também mais realísticos, né? Então, uma vez que eu recebi Jesus Cristo, para você ter ideia. Sabe quem que era o Jesus Cristo? Aquele cara lá, o Henry. O Henry Cristo lá? Henry Cristo. Ele apareceu lá e falou assim: vim te abençoar. Então, quer dizer, era uma piada, sabe? E na porta, eu coloquei na porta de todo tamanho, depois que eu recebi o Henry Cristo, eu coloquei assim, ó, ao cruzar essa porta, peço encarecidamente, deixe 80% das suas fantasias do lado de fora. Sabe? Então, era gozado, mas tinha coisa assim de você entortar o bico de rir. Sabe? Era uma piada. E isso aí, esse caso, um dos casos mais emblemáticos que eu já investiguei. O Alberto teve o caso da Bianca. O Úvio teve vários casos, inclusive da própria Bianca, José Antônio da Silva. Sabe? E a gente, quando a gente está de frente a um caso desse, a gente tem que... Você tem os jornais aí na mão? Não tenho. Não está aqui agora. Pois é, mas a foto desse tem um jornal que era um jornal laranjado. Ah, o alaranjado não tenho. Pois é, o laranjado é que saiu a nota. No próximo número contaremos o caso de um sujeito raptado, motorista de táxi, não sei o quê. Uhum. Depois disso, quando eu mudei da sala da Rua São Paulo para a Avenida Amazonas, né, em Banco do Brasil, né, pouco tempo depois de uma palestra que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, inclusive o Birajara estava nela, uma semana depois, mais ou menos, aí sumiu meus documentos todos, inclusive a fita de entrevista que eu tinha feito com o Zé Antônio da Silva, que era uma das coisas mais primorosas, sabe? Sumiu, desapareceu, eu perdi tudo. Agora, não me roubaram uma coisa de valor, uma. Entendeu? Então, quer dizer... Foi só o material ufológico mesmo, né? Só material. Entendi. Aliás, se tivesse levado as minhas máquinas, eu já tinha parado com isso, eu ia mexer com outra coisa, eu ia vender coquinho na praça, vender qualquer coisa, mas com ufologia eu não ia mexer mais não. Sabe? Então, essas coisas, Edson, Ainda bem que você não deixou a ufologia e está aí ainda na ativa, hein? Isso é uma praga, rapaz, isso é uma praga. Esse troço parece que não sai de dentro da gente. Não sai. Eu estava conversando com o seu filho, eu falei assim, tem hora que eu fico pensando que eu fui colocado nisso. Sabe? Eu fui dirigido de alguma forma por alguma coisa ou alguém para mexer com isso. Sabe? A gente talvez tenha perdido muita coisa na minha vida por causa disso, mas vou te contar uma coisa, não me arrependo não. Sabe? Não me arrependo de hipótese nenhuma. O Albert, eu vou fazer o seguinte agora, vou dar uma interrompida para o Arthur fazer os sorteios e depois você volta dando suas últimas considerações e com certeza você vai voltar aqui no programa numa outra oportunidade. O pessoal gostou bastante aqui do chat, estou acompanhando. Minha orelha tá vermelha aqui, ó. E que eu ia falar, eu queria ter mais uma perguntinha que é para os dois. Essa aí Pode falar. E o pessoal que a gente não conseguiu responder, depois eu vou te mandar as mensagens, Albert. Aí você pode me responder por texto, que aí eu coloco lá na aba comunidade, que não deu tempo, né? Mas tranquilo. Deixa eu aqui pegar quantas pessoas participaram do nosso sorteio hoje. E aí eu vou pegar aqui o sorteador. Cada pessoa aí tem o seu número, tá? Tem que estar online aqui na live que a gente vai estar indicando. Se não tiver online, a gente vai ressortear para outra pessoa, tá bom? Então vamos lá. Quantas pessoas participaram aí, Karina? Então, participaram 28 pessoas. Eu estou usando aqui, ó, o sorteador, que é o sitezinho, né? Bem simples de sortear. Eu vou colocar para sortear de 1 a 28 números. Beleza? Aqui para vocês verem. Calma aí. Deixa eu ver se dá para ver. Ok. Eu vou apertar aqui para sortear. Ó, vou apertar aqui para sortear agora. Deixa eu ver se eu não erro. Vai ser a primeira revista número 2. Aqui vão ser 6 sorteios, pessoal. Rapidinho. Aliás, eu vou fazer o sorteio de todos agora. Acho que já dá. Calma aí. Isso, já faz de todos. Sortear 6 números. Aqui, ó, vai ser a 2. Vou sortear logo 6 números direto pra gente não perder tempo, tá bom? Ó, vou sortear logo 6. Vamos ver aqui quem são os sorteados. Apertar, ó. Sortear agora. Apertei. Aí, foi. Olha, os números foram esses daqui. Eu já vou ler, mas pra quem quiser ver aí, ó.
é o 19, o número 4, o 13, o 15, o número 1 e o número 12. 19, 4, 15, número 1 e 12. A Karina vai entrar em contato com vocês aí no chat e vocês vão precisar enviar um e-mail para nós, tá bom? Então informa o seu e-mail junto, que a gente vai entrar em a gente precisa receber o e-mail com esses dados que vocês passarem, tá bom? Então, ó, repetindo, 19, 4, 13, 15 e 12. Nessa ordem vai ser aquele esquema de revista. Os dois primeiros vai ser a revista número 2, na sequência, revista número 3 e, por os dois últimos, revista número 5. Certo, pai? É isso? Isso aí. Deixa eu só ler aqui o pessoal que foi sorteado, que eu tenho aqui a listinha do pessoal. Tá rapidinho. Uhum. Enquanto eles vão se pronunciando no chat. Karina, já vai vendo aí, que a gente já vai resolvendo. Então, ó, o 19 é o Cristiano Mesquita. Parabéns. O número 4 foi o Cristiano Mesquita, ganhou 2 revistas. ele contribuiu 2 vezes aí no Superchat, ganhou 2. Parabéns, hein, Cristiano? Teve sorte, hein? Aí dá 2 revistas diferentes para ele, né? Sim, com certeza. O 13, só faltava ser ele de novo, né? Frederico Barbosa. 13, foi Frederico 4, Barbosa. 9, 13? Tá anotando pra jogar na Mega Sena, Albert? Agora, eu vou jogar. Eu vou jogar na Mega Sena mesmo. 4, 9, 13. Ó, 15, deixa eu ver quem foi o 15 aqui. É o Ineliton Bruno. Já ganhou da outra vez na live também. Parabéns de novo, ganhou. O 1. Aí eu vou mandar uma revista então diferente para ele. O 1 é o Luan Michel. Luan Michel, que foi logo o primeiro, né? Tava no comecinho. E o último... Calma aí, porque meu celular apagou aqui. A gente já volta com a última pergunta, tá, pessoal? Rapidinho pra gente já resolver isso aqui. Foi o Lucas Pasqualini. Então, pessoal, pronuncia aí no chat que a gente já entra em contato com vocês, tá bom? O Corvo Discord, o 11 não saiu dessa vez, tá? E eu posso, antes do Albert finalizar, eu vou fazer a pergunta, aí depois se vocês quiserem emendar, já para dar as considerações finais, tudo bem? Isso, aí a gente já vai para as considerações e aí, com certeza, o Albert volta futuramente aí. A pergunta do Rafael Oliveira, que está sempre presente aqui conosco. Lembrando, quem eu não consegui responder, eu vou pedir para o Albert depois mandar as respostas, a gente posta lá no na nossa aba comunidade. A pergunta é a seguinte: o que vocês teriam a dizer às novas gerações de ufólogos que virão? O que está por vir? A pergunta para vocês dois. Quer começar? Bom, eu diria para eles cuidado, prudência, sabe? Nada desse negócio de ficar fazendo vigília em alto de serra, até porque hoje não é só... o perigo está nos ladrões, essas pessoas, tem em todos os lugares hoje, né? Antigamente nós tínhamos um pouco mais de sossego na área rural, hoje, né? E, ao mesmo tempo, não ficar isolado nesses cantos onde tem muita incidência, porque, sabendo da sorte aí, vocês dão de cara com esse tipo de gente aí, sabe, vida você só tem uma, entendeu? Então, é bom preservar, sabe? Eu não aconselho, porque uma vez, eu vou até regredir um pouquinho, o Faleiro, sabe, o meu amigo Antônio Faleiro, passou um bom perrengue com esse povo lá, com aquela bicicleta dele, né? Quando ele acelerou o dino da motocicleta, a luz piscou lá na frente, veio na direção dele, ele curvou no trevo. Eu falei, eu falei, você não falou? Eu falei, não, de jeito nenhum, rapaz, vida eu só tenho uma. Eu não sei quem são esse povo, não sei o que eles querem, então, né? Motivos pelo qual vamos nos preservar, né? E é isso aí. Eu acho que vocês devem ter um pouco de prudência, sabe? E analisar o fenômeno sempre da forma que ele acontece, que ele se manifesta, e não da forma que você gostaria que fosse. Eu gostaria muito que fosse da base de Capitão Kirk, Federação Espacial, Klingons, Romulanos e outros, né? Mas não são assim, sabe? Vamos ser realistas, vamos pé no chão, sabe? A ufologia é uma coisa muito séria, sabe? Vamos pesquisar com um pouco mais de prudência, sabe? Não vamos
não vamos entrar nessa sabe, de vassalar, de adorar seres extraterrestres, não, porque no final das contas, se você continuar assim, você vai ser uma vítima deles. Vai ser uma decepção muito grande. Eu acho que é por aí. Eu já penso assim, lógico, a gente tem que ter essa cautela que o Albert falou, mas a gente tem um jargão na revista que diz assim, eu não quero acreditar, eu quero pesquisar. Então, a gente tem que pesquisar, sempre desconfiar. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, às vezes a verdade ela vai estar na mediania das coisas. Nem no extremismo científico, nem na viagem na maionese mística, entendeu? Nem na então, é no meio das coisas, na mediania das coisas. E outra dica que eu deixo para vocês aí é que muitas vezes algo que parece absurdo é realidade e algo que é muito lógico é uma mentira. É uma mentira. Então, é importante, Edson. Importante. Tome cuidado, use o discernimento para você realmente ter mais acertos na pesquisa do que erros. Porque os pesquisadores também estão sujeitos a errar em algumas vezes. Edson, uma hora eu vou fazer um anedotário da ufologia, seria um monte de mancada que nós já demos. Eu já dei uma mancada também, uma vez uma vigília, mas fica para um outro bate-papo aí. Nós tínhamos aqui eu queria já agradecer, né, o pessoal que acompanhou as lives, e aí vou passar agora para o Albert dar as últimas considerações dele. Eu já dei, só quero lembrar que antigamente a gente tinha aqui o chamado Troféu Casmões. Mas o Troféu Casmões era assim, era um português sentado num burro com as mãos para cima. Então chamava Troféu Casmões. Todo aquele que dava uma mancada ganhava um Casmões. E dizer para o pessoal aí, só voltando a respeito dos ufólogos do futuro, né, que tem um filme aí que chama, acho que é Arquivo X, que fala assim, ó, a verdade está lá fora. Então vocês largam isso aqui, ó, que aqui dentro você não vai contar porcaria nenhuma, vai lá para fora pesquisar. É isso aí. Vai lá procurar no campo, vai lá entrevistar pessoas, vai lá procurar saber o que está acontecendo. Você vai trazer uma quantidade de casos assim assustador. Você mesmo vai se surpreender com o que você vai achar. E o que é mais interessante, você vai contribuir muito com a ufologia séria. E assim, você conseguindo alguma coisa legal, entre em contato com a gente. De repente a gente até publica lá na revista OVNI Pesquisa, que tem esse viés científico sério, é a única revista científica no Brasil. Porque as outras são, né? Deixa para lá. Viu? Eu vou agradecer aqui todo mundo que participou da nossa live, os que contribuíram aí no Superchat, tá bom? A gente agradece demais. Só uma ressalva aqui, ninguém é obrigado a contribuir, tá? Que o pessoal tá pensando, não, quem quiser participa, tá? Isso a gente não obriga ninguém. E muito obrigado por todos aí que participaram. Desculpa, teve uns erros aí na live de conexão, de áudio ali que o meu áudio estava falhando, tá, pessoal? Mas meu filho, tudo que é feito ao vivo é assim mesmo. Exatamente. Só tem que ter um pouquinho de paciência, né, o pessoal aqui. Vocês estão olhando que eu estou olhando muito para baixo aqui, que ainda estou procurando aqui as notas eu ouvi dizer que eu ouvi dizer que até o pessoal tá falando, pô, o Arthur fica olhando muito pro lado nas lives. É que ninguém sabe que eu fico olhando aqui os comentários, eu fico vendo um monte de coisa, aí o pessoal acha até que é simples, mas não é, gente, tem tudo por trás disso aqui. Então, eu queria agradecer todo mundo mesmo, de coração. A próxima live vai ser sábado que vem. A gente conta aí com o Albert num próximo momento. O pessoal gostou muito, Albert. A gente quer te agradecer. Agradeço a todo mundo. E a hora que precisar, eu tô aí de novo. E muito obrigado, viu? Pai, quer dizer alguma coisa? Obrigado também. Não, obrigado aí por todo mundo, pelo Albert, pela disponibilidade dele. E tamo junto aí. Até a próxima live aí. Pessoal, até a próxima live. Obrigado. Eu vou estar encerrando aqui e até.